Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2026. Daremos continuidade à leitura da sétima conferência do volume 1 das Observações Esotéricas de Relações Kármicas de Rudolf Steiner. Então, fazer um breve resumo do que foi lido semana passada. Essa segunda parte do livro, o Steiner vai falar das bases para a compreensão do karma, mas investigando destinos particulares, para assim a gente chegar a como ele diz, enfocando a finalidade dos destinos dessas personalidades. Ele deixa bem claro que o que ele vai falar dessas personalidades são só exemplos, porque o karma é individual e que existem tantos karmas quanto há pessoas na Terra. Então, é só para exemplificar, né, como o karma é formado e o destino dessas pessoas. Bom, a primeira personalidade que ele traz é o Friedrich Theodor Vischer, nascido em 1807, viveu até 1887. Um filósofo especializado em estética e filósofo alemão, cuja formação aconteceu no período de crescimento da filosofia de Hegel, a filosofia idealista alemã. O Vischer adota esse modo de pensar. Para ele aceita o que o Hegel diz, que o pensamento realmente é a entidade divina do universo. O Vischer adaptou-se bem a essa filosofia, mas, por outro lado, ele era originário da Suábia, que é a região sudoeste da Alemanha, e trazia em si as características dessa região, do povo dessa região. Era obstinado, era teimoso, lacônico, tinha senso de autonomia. Fisicamente, tinha bonitos olhos azuis, barba ruiva cerrada, um pouco eriçada, mas ele gostava disso, ostentava com entusiasmo. Não era uma pessoa que primava pela discrição, tanto que ele chamava quem não tinha essa barba cerrada de macacos imbebes e dizia que esses homens eram mal educados. Ele escreveu sobre a falta de educação das pessoas que punham os pés, que nos trens punham os pés nos bancos da frente. E fisicamente ele era franzino e andava como se estivesse abrindo caminho com os cotovelos. Além disso, ele era o Steiner diz que ele não tinha comedimento no que dizia, tanto que alguns amigos o denunciaram ao governo de Stuttgart e ele sofreu uma severa censura do governo. Mas ele não era de ficar quieto, né? Tanto que o dia que saiu essa sentença foi o dia do nascimento do filho e ele tinha uma aula. E ele abriu a aula falando disso, dessa repreensão e do nascimento do filho. Era uma individualidade bastante forte. E ele escreveu 5 volumes sobre estética, que teve um reconhecimento considerável na época do lançamento. E nesses escritos, assim, as definições eram ao modo de Hegel, mas as declarações que ele colocou em letras miúdas eram bem ao estilo espirituoso dos suábios lá da região
de onde ele era nascido. E ele teve um forte adversário a esses escritos dele quando ele estava mais velho, que era ele mesmo. Por volta dos 70 anos, ele rebateu tudo que ele escreveu quando jovem. E nessa fase dos 70 anos, ele, segundo Steiner, ele tornou-se mais aburguesado, eu entendi aqui um pouco mais materialista. E ele rebateu, ele criticou fortemente o Fausto do Goethe. Ele escreveu um livro, Fausto, a terceira parte da tragédia. E não só isso, como também escreveu uma crítica como o Goethe deveria ter escrito. Então, essa é a apresentação externa do Vischer. O Steiner vai falar, então, do karma mais para frente. A segunda personalidade que nós começamos a ler foi o Franz Schubert, austríaco, nascido em 1797, viveu até 1828. Compositor, sobretudo dos Lieder, arranjos musicais característicos da cultura germânica para piano e cantor solo. O Schubert foi pobre, assim, quase durante toda a vida dele. Embora após sua morte, muitas pessoas tenham dito que eram suas amigas e muitas afirmavam que tinham lhe emprestado dinheiro, mas amigo mesmo do Schubert foi um barão von Spaun, que foi seu amigo desde os tempos de escola. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar do Spaun, que o Steiner diz que isso vai ser relevante quando for falar das relações kármicas. Esse barão, ele tinha uma boa formação, amava as artes, também era muito amigo de Moritz von Schwind, pintor e desenhista austríaco. E apesar dessa sensibilidade, esse Spaun foi diretor da loteria da Áustria, quer dizer, nada a ver com toda essa sensibilidade. Voltando ao Schubert, o Steiner diz que há uma biografia em que diz que o Schubert é descrito como se parecesse quase como uma pessoa de raça negra, mas que ele tinha uma fisionomia simpática. E que o Schubert era tão pobre que ele não tinha dinheiro para alugar um piano. Além disso, a sua aparência exterior era comedida, quase fleumática. Essa descrição é do Barão von Spaun, que é esse amigo tão querido. E nós lemos até onde o Steiner diz que, apesar dessa aparência quase fleumática, havia um elemento vulcânico em Schubert que poderia irromper de modo muito estranho de sua natureza. Nós lemos até aí. Então, agora vamos descobrir o que é esse elemento vulcânico possível de despertar em Schubert. Tudo bem? Algum complemento? Algum comentário? Bem, então, continuemos a leitura. Página 151. Um aspecto interessante é que Schubert escrevia seus motivos musicais mais belos, geralmente de manhã, logo depois de se levantar. Saindo do sono, sentava e escrevia seus motivos musicais mais bonitos. O barão von Spaun presenciou isso muitas vezes.
pois, como acontecia na Viena intelectual, os dois senhores, Schubert e Spaun, gostavam de um bom trago à noite, que se estendia até tarde, cada vez mais tarde. Então Schubert, que morava longe, não conseguia mais ir para casa. Então pernoitava numa cama muito humilde na casa de Spaun. Isso fez com que Spaun muitas vezes pudesse realmente testemunhar como Schubert, ao acordar, simplesmente se sentava e escrevia seus motivos musicais mais sublimes quando saía do sono. Os traços relativamente tranquilos do rosto não deixavam transparecer quão vulcânicos eram os subterrâneos da alma de Schubert, mas eram vulcânicos, e devo relatar-lhes justamente essa particularidade da personalidade como fundamento da observação do karma. Vejam, vejam, pois, o que aconteceu certa vez. Schubert teve oportunidade de ir à ópera. Ele assistiu a uma apresentação da Ifigênia de Gluck e estava totalmente deslumbrado com a Ifigênia. Durante e depois da apresentação, ele descarregou seu entusiasmo veementemente, grandiosamente, mas comedido perante seu amigo Spaun. Ele mostrou-se tomado de uma emoção delicada, não uma emoção vulcânica. Estou escolhendo os traços de que necessitaremos. O resultado foi que, no momento em que conheceu a Ifigênia de Gluck, ele a considerou a obra musical mais sublime. Ele ficou encantado com a apresentação da cantora Milder. Aqui tem duas notas de rodapé. A primeira, Christoph Willibald Gluck, compositor alemão, e Pauline Anna Milder Hauptmann, soprano. Em relação ao cantor Vogel, ele expressou que queria conhecê-lo para poder jogar-se aos seus pés, de tão encantado que ficou com sua apresentação. O espetáculo da Ifigênia terminou. Schubert e Spaun foram até o chamado Bürgersteibel, em Viena. Esse nome é um restaurante onde se costumava ir depois dos espetáculos. E Vogel é cantor de ópera e de Lieder. Acho que ainda havia uma terceira pessoa acompanhando-os, mas agora não a tenho diante de mim. Eles estavam sentados calmamente, mas às vezes falavam com entusiasmo sobre o que tinham vivenciado naquela noite na ópera. Na mesa vizinha estava sentado, entre outras pessoas, um professor universitário conhecido desse grupo de amigos. Ouvindo a conversa entusiasmada da mesa ao lado, ele primeiro ficou um pouco corado. O rubor ia aumentando cada vez mais. Então, ele começou a resmungar. Depois de ter resmungado um bom tempo e os outros não terem se incomodado com isso, ele começou a esbravejar e xingar terrivelmente, declarando por sobre a mesa, em direção ao outro grupo, que a Ifigênia era uma porcaria, que isso não era música de verdade. E a Milder não era cantora, pois não conseguia cantar passagens rápidas
nem trinados, ela nem sabia cantar. E o Vogel, este anda pelo palco como se tivesse patas de elefante. Não foi possível conter Schubert. A cada instante, ele ameaçava passar as vias de fato com as piores consequências imagináveis. Schubert, que habitualmente era muito calmo, descarregou todo o seu vulcanismo, e os outros, de fato, só conseguiram acalmá-lo com muito esforço. Notem que para esta vida é importante estarmos lidando com um homem cujo amigo é funcionário do Serviço de Finanças, é até mesmo diretor de loterias, e que ele se vincula karmicamente com o mesmo nessa vida. No contexto kármico, é importante que Schubert fosse tão pobre como se pode deduzir dessas circunstâncias. Importante é que Schubert não tinha condições de sustentar-se de outra forma. Pelo fato de ser pobre, ele naturalmente vivia também em condições sociais limitadas. Ele não tinha oportunidade de ter sempre tais vizinhos de mesa, de modo que nem sempre ele podia extravasar seu vulcanismo. No entanto, se imaginar corretamente o que realmente aconteceu, conhecendo ao mesmo tempo as características dos ancestrais em cujo seio Schubert cresceu, pode-se formular a questão: esses aspectos negativos, obviamente, não têm importância, mas às vezes podem esclarecer algumas coisas. Pode-se formular, então, a seguinte questão: se as condições tivessem sido outras, naturalmente não podiam ser diferentes, mas penso que se pode imaginar a situação para ter maior clareza. Se Schubert não tivesse tido a oportunidade de extravasar seu dom musical, se ele não tivesse tido como amigo esse Spahn tão dedicado, será que em uma posição subalterna ele não poderia ter se tornado um arruaceiro? Pode-se levantar a pergunta: será que aquilo que ele expressou de maneira tão vulcânica naquela noite no Bürgersteig não jazia dentro dele como predisposição? A vida humana não é transparente se não se consegue uma resposta à pergunta. Como, na verdade, ocorre a metamorfose quando em uma vida a pessoa não extravasa karmicamente a agressividade, mas se torna um músico delicado, quando a mania de brigar se transforma em delicada fantasia musical. Isso pode ter uma conotação paradoxal, uma conotação grotesca, mas trata-se de uma pergunta que deve ser levantada quando se pretende observar a vida de modo mais amplo, pois, em realidade, as questões mais profundas do karma surgem somente da observação desses aspectos. Bem até aí. Uma terceira personalidade que quero apresentar acho que é Eugen Düring, um homem muito odiado, mas também amado por uma pequena comunidade. Ocupei-me com essa personalidade igualmente do ponto de vista kármico e gostaria de apresentar primeiro alguns dados biográficos.
Eugene Düring foi um homem extraordinariamente dotado, que em sua juventude assimilou uma série de ciências, sobretudo do ponto de vista matemático. Mas, além disso, uma série de outras ciências, como economia, filosofia, mecânica, física, etc. Eugene Düring já apresentou uma interessante tese de doutorado e depois escreveu um livro, esgotado há muito tempo, retomando um mesmo tema de maneira muito clara e principalmente incisiva. Gostaria de dizer algo sobre os pensamentos contidos nessas primeiras obras de Düring, embora sejam quase tão difíceis quanto a teoria da relatividade. Mas, afinal de contas, durante algum tempo, todas as pessoas que nada entendiam do assunto falavam sobre a teoria da relatividade, considerando-a grandiosa, e ainda hoje continuam achando isso. Mesmo sendo difícil, quero falar dos pensamentos de Düring de uma forma que talvez seja compreensível. Trata-se do seguinte: de maneira geral, as pessoas imaginam que existe o espaço que é infinito e o espaço está preenchido de matéria. A matéria tem partículas mínimas. O número dessas é infinitamente grande. Um número infinito de partículas mínimas encontra-se comprimido no espaço ocupado pelo universo, em concentrados cristalinos ou algo parecido. Também existe o tempo infinito. Em realidade, o universo não teve um princípio. Também não se pode afirmar que ele terá um fim. O jovem Düring ficou entusiasmado com esses conceitos vagos sobre o infinito e realmente falava de maneira bastante perspicaz a seu respeito, dizendo que esse falatório sobre os conceitos de infinito, na verdade, eu vou recomeçar esse parágrafo. O jovem Düring ficou entusiasmado com esses conceitos vagos sobre o infinito, e realmente falava de maneira bastante perspicaz a seu respeito, dizendo que esse falatório sobre os conceitos de infinito, na verdade, não teria qualquer significado, pois, ainda que fosse necessário admitir uma quantidade, por maior que fosse, de átomos ou moléculas no universo, essa quantidade teria de ser um número determinado, passível de ser contado. Mesmo que se imagine o espaço do universo o maior possível, seu tamanho tem de ser mensurável. Do mesmo modo, o tempo do universo deve ser uma grandeza mensurável. Isso ele expunha, como já foi dito, com muita perspicácia. Há um aspecto psicológico subjacente. Düring queria, em pensamento claro em todos os campos, e mesmo hoje, basicamente não se encontra um pensar claro sobre os conceitos do infinito. Deixa eu ler de novo, que foi mal. Düring queria um pensamento claro em todos os campos, e mesmo hoje, basicamente, não se encontra um pensar claro sobre os conceitos de infinito.
Depois, Düring expandiu essas ideias para outros âmbitos, como as chamadas grandezas negativas, quando, por exemplo, se tem recursos de grandezas negativas, às quais se antepõe um sinal de menos. Faz-se, então, a diferenciação de sequências numéricas. Zero, num, zero, num sentido mais um, etc. No outro sentido, menos um, etc. Düring defendia a seguinte opinião: todo esse falatório sobre números negativos é, na verdade, uma bobagem. O que significa negativo? Um número negativo. Ele diz, abre aspas, quando tenho 5 e tiro 1, restam 4. Quando tenho 5 e tiro 2, restam 3. Quando tenho 5 e tiro 3, restam 2. Quando tenho 5 e tiro 4, resta 1. Quando tenho 5 e tiro 5, resta 0. Ora, os partidários dos números negativos dizem: quando tenho 5 e tiro 6, resta menos 1. Quando tenho 5 e tiro 7, restam menos 2. Fecha aspas. Na concepção de Düring, esse é um modo pouco claro de pensar, que não contém um pensamento claro. O que significa, entre aspas, menos 1? Isso significa que devo tirar 6 de 5, mas então falta-me 1. O que significa menos 2? Devo tirar 7 de 5, então me faltam 2. O que significa menos 3? Devo tirar 8 de 5, faltam-me 3. Ou seja, os números negativos não são diferentes dos números positivos. Aqueles significam apenas que, ao fazer uma subtração, sempre me falta um determinado número. Düring ampliou isso para os mais diversos conceitos matemáticos. Eu mesmo me lembro que isso me causou uma impressão muito forte quando eu era jovem, pois Düring realmente tinha vertido uma clareza racional nesses assuntos. Ele procedia com a mesma perspicácia racional nos campos da economia, da história, da filosofia. Ele tornou-se docente da Universidade de Berlim. Suas aulas sobre os mais diversos tópicos, como economia, filosofia, matemática, eram as mais frequentadas. Aconteceu que a Academia de Ciências de Göttingen abriu um concurso para o melhor livro sobre a história da mecânica. Nesses concursos, é praxe que os trabalhos dos concorrentes sejam enviados aos avaliadores de modo a não se conhecer seu autor, escolhendo-se um pseudônimo escrito no envelope. O nome do autor está fechado dentro do envelope. Sobre este consta o pseudônimo. Assim, o júri só conhece o pseudônimo e não sabe quem é o autor do trabalho. Ora, a Academia de Ciências de Göttingen concedeu o prêmio à História da Mecânica de Eugen Düring e ainda enviou um ofício ao autor no qual reconhecia o extraordinário trabalho. Assim, Eugen Düring não era apenas um docente considerado muito capaz por seus ouvintes, mas também era reconhecido como uma entidade muito erudita, no sentido mais eminente.
Ao lado de todos esses talentos que os senhores já notaram a partir do que lhes contei, esse mesmo Düring tinha também, não dá para expressá-la de outra forma, uma língua ferina. De algum modo, sua atitude era de um crítico maldoso diante de todas as coisas do mundo. Nesse contexto, ele tornou-se cada vez menos refreado. Ser condecorado por uma entidade tão erudita como a Academia de Ciências de Göttingen incitou-o muito. Embora se tratasse de uma disposição natural, esse fato incitou-o. Então, ele realmente passou a ligar duas coisas entre si: um senso de justiça extremamente forte, que não pode ser negado, mas, em contrapartida, ele adquiriu um senso extremamente forte de insultar. Adquire-se, então, a tendência de se falar da maneira como as pessoas que se está descrevendo. Ele injuriava terrivelmente. Ele tornou-se um insultador, entre aspas. Nossa, gente, ia ser uma época bem interessante, não? De muitas discussões acadêmicas e acaloradas. Interessante. Interessante que a gente, é, quando vai na Alemanha, né, ou vai nas reuniões do Goetheano lá, os alemães eles não têm muita papa na língua. Quando um não concorda com o outro, ele levanta a voz, né? Uma vez eu pensei que dois iam se levantar e brigar, porque foi tão acalorado, chamou o outro de burro e não sei quanta coisa, e eu fiquei pago, vou ter que assistir uma briga, era dois homens grandes, ia ser feia a coisa, mas todo caso. Né? Também uma vez eu vim no trem, eu estava com o celular na mão, e sem querer eu aprendi, isso que deu, apareceu a conversa, né? E uma pessoa do meu lado no trem ficou, o que é isso? Assim, mas assim, como se fosse um gurizinho que estava levando uma chamada. Aí é interessante, porque um pouco a gente vê a alma do povo, É, né? Que é essa coisa inflamada, não necessariamente de, acho eu, de brigar, de chegar às vias não, de sim. fato, mas de expressão, né? Sim, esse nosso sujeito aqui, assim, que a gente não quer nunca judiar do outro, a gente só quando tá muito bravo mesmo, aí sim, mas se não, não. Aqui é. A gente sempre bota um É pano por cima, né? bem interessante. Peraí, deixa eu ligar aqui que vai acabar. É Também bem, bem isso curioso. é a minha impressão também, né? Quer dizer, que eu não sei se outro brasileiro se gastar, mas eu tinha essa. Eu vejo as pessoas falar, quando o alemão fala, parece que está brigando. Não é, o jeito, a língua alemã. E eu vejo assim na língua tcheca, né? Quando eu vou lá, eu vejo um tcheco falando, eu acho que eles estão brigando. E eles são muito diretos, né? Sim, Não é mas é como a isso. gente que vai. É isso do direto que é o que chama a atenção, né? Que fica assim mesmo. Porque nós aqui vamos rodeando, Né? rodeando, olha, é bem curioso isso tudo. Acho que temos um tempinho ainda. Justamente na época em que ele se sentia tão incitado a injuriar, teve a infelicidade de ficar cego. Mesmo cego, continuou exercendo sua docência em Berlim. Ele ficou totalmente cego. Isso jamais o impediu de sempre fazer boa figura. Continuou exercendo sua atividade de escritor e sempre foi muito independente, naturalmente dentro de certos limites, embora estivesse totalmente cego. Primeiro, ele tomou conhecimento de um destino realmente trágico em meio à história dos eruditos do século XIX, o destino de Julius Robert Mayer.
o verdadeiro descobridor do equivalente térmico da mecânica. Pode-se afirmar que esse cientista foi mantido injustamente prisioneiro em um hospício, colocado na camisa de força, muitíssimo maltratado pela família, colegas e amigos, entre aspas. E Düring então escreveu a obra Robert Mayer, o Galileu do século XIX. De fato, esse Julius Robert Mayer tinha algo em seu destino semelhante ao de Galileu. Düring escreveu isso com um extraordinário conhecimento do assunto, realmente com um profundo senso de justiça, mas como que fustigando com malhos tudo que aparecia de danoso. Ele não conseguiu controlar sua língua, por exemplo, quando soube e leu sobre a construção e a inauguração do monumento em homenagem a Julius Robert Mayer em Heilbronn, que muitos dos senhores conhecem. Na opinião de Düring, esse fantoche sentado na praça do mercado de Heilbronn seria a derradeira afronta que se pôde fazer contra esse Galileu do século XIX. Lá está sentado o importante homem com as pernas cruzadas. Se de fato quisessem representá-lo no estado em que provavelmente estaria, se pudesse ver lá embaixo os oradores e todos os bons amigos que lhe erigiram esse monumento, não se deveria representá-lo com as pernas cruzadas, mas com os braços entrelaçados sobre a cabeça. Como Düring sofreu muito por causa dos jornais, transformou-se também num raivoso antissemita. E também nisso ele foi coerente. Por exemplo, escreveu a obra A Valorização Exagerada de Lessing e sua defesa a favor dos judeus, em que insulta Lessing de modo horrível. Isso, entretanto, foi o ponto de partida de sua maneira particular de observar a literatura. Meus queridos amigos, se os senhores quiserem se permitir a benevolência de ler algo sobre a literatura alemã, que seja totalmente distinto das dissertações costumeiras sobre a literatura alemã, leiam os 2 tomos de Düring, As Grandes Personalidades da Literatura Moderna. Encontra-se neles a maneira de ser de Düring, esse modo de pensar rigidamente matemático, esse raciocínio aguçado aplicado à literatura. Para demonstrar que ele pensava diferentemente das outras pessoas, ele até teve necessidade de dar novos nomes às eminentes personalidades da intelectualidade alemã. Por exemplo, em um capítulo, ele fala de Goethe e Schiller, o que na linguagem de Düring significa Goethe e Schiller. Düring escreve Goethe e Schiller e persiste nisso durante todo o tratado. Gente, ele era tinhoso, hein? Pelo amor de Deus. Às vezes, ele é grotesco quando inventa seus neologismos. Por exemplo, quando se refere a pessoas intelectuais, sempre escreve intelectualia, entre aspas, em analogia a canalha, entre aspas. Bah. Ele sempre emprega neologismos dessa espécie, mas algumas coisas são muitíssimo interessantes.
Certa vez aconteceu o seguinte: eu estava trabalhando com escritos ainda não impressos de Nietzsche, quando chegou às minhas mãos a obra já há muito editada sobre o retorno do semelhante. Não é fácil ler os manuscritos de Nietzsche. Deparando-me com um desses trechos, pensei: esse retorno do semelhante em Nietzsche tem uma origem estranha. Ora, vamos então ao arquivo Nietzsche, onde estão seus cadernos. Naquela época, eu era amigo da senhora Elisabeth Förster Nietzsche, que era irmã do Nietzsche. E com esse manuscrito, vamos à biblioteca consultar a filosofia da verdade de Dürer, pois lá encontraremos o retorno do semelhante. Pois Nietzsche cunhou muitas ideias como contra-ideias. Isso está entre aspas. Consegui fazer a consulta rapidamente. Peguei a filosofia da verdade disponível na biblioteca de Nietzsche e abri o livro. Como eu tinha conhecimento do trecho, encontrei logo a página em que estava. Dizia que, a partir de um conhecimento verdadeiro, objetivo dos fatos materiais do universo, é impossível falar de um retorno das coisas, das constelações que já aconteceram uma vez. Düring tentava provar a impossibilidade do retorno do semelhante. No trecho em que expõe essa ideia, está escrita uma palavra na margem, pois Nietzsche muitas vezes escrevia na margem das obras, indicando que tinha formado uma ideia contrária. Entre aspas, burro. Encontrei essa expressão também nessa página. Pode-se encontrar realmente alguns aspectos em Düring que posteriormente passaram para as ideias de Nietzsche, aliás, de maneira genial. Com isso, não quero fazer qualquer objeção a Nietzsche, mas as coisas são assim. Vamos, acho que dá para terminar. Sim, Um aspecto que se sobressai no contexto kármico de Düring é que, em verdade, ele só consegue pensar de maneira matemática. Na filosofia, na economia, na própria matemática, seu pensar é matemático, matematicamente contundente e claro. Também na ciência natural, seu pensar é contundente e claro, porém matemático. Ele não é materialista, mas um pensador mecanicista. Ele pensa o universo segundo o esquema do mecanismo. Ele tinha a coragem de realmente acompanhar as consequências, o que é honesto nesse tipo de pensar. Pois uma coisa é certa: quem pensa assim não pode escrever diferentemente sobre Goethe e Schiller, omitindo-se as injúrias e considerando os aspectos objetivos. Tal é, então, a disposição particular do seu pensar. Ele ficou cego ainda relativamente jovem e, pessoalmente, também sofreu muitas injustiças. Ele foi afastado da Universidade de Berlim. Por certo, havia bons motivos para isso. Por exemplo, quando saiu a segunda edição, está em alemão o nome da obra, ele não conseguiu se conter. A primeira edição era sobre a abordagem das grandes personalidades da mecânica,
de modo que alguém afirmou que ele escreveu da maneira que supunha ser preciso escrever para receber o prêmio de um grupo de eruditos. No entanto, quando saiu a segunda edição, ele não se conteve. Afinal, já tinha sido premiado. Então, ele complementou a obra. Alguém teria dito, e Düring repetiu isso diversas vezes, que a Academia de Göttingen tinha premiado as garras sem conhecer o leão ao qual pertenciam. Mas o leão apareceu quando saiu a segunda edição. Tal obra continha coisas estranhas, justamente em relação a Julius Robert Mayer e seu Destino de Galileu do século XIX, sobre o qual ele estava tão indignado. Ele chamou alguém a quem considerava um plagiador de Julius Robert Mayer, ou seja, Hermann Helmholtz, uma estrutura universitária, uma estrutura de madeira da universidade. Mais tarde, ele ainda ampliou isso, editou um jornal, Der Personalist. Neste, tudo ainda recebia uma forte conotação pessoal. Encontra-se nele, por exemplo, uma ampliação do trecho sobre Helmholtz. Ali, ele não falava apenas da estrutura universitária. Como durante a autópsia do cadáver de Helmholtz foi constatado que ele tinha água na cabeça, Düring disse que já em vida podia-se notar que o homem tinha uma cabeça oca. Hum, Isso não tinha de ser constatado somente depois de sua morte. Düring congelou. Cris, Cris, ela congelou, né? É, bate palma assim para ver se acorda dela. Ela caiu. Vamos ver aqui o que ela está falando. Ana, bem no final, deu pau aqui no meu computador, desculpa. Então, ela congelou e deu problema lá no computador dela. Eu vou terminar a leitura, tá bom? Porque só Tá faltou um bom? pouquinho, né? Então, Düring realmente não era delicado. Não se pode dizer que ele praguejava como uma lavadeira, pois seu modo de esbravejar não é filisteu, mas tampouco é genial. Nem mesmo constitui um esbravejar, é insultar. Trata-se de algo muito estranho. Pois bem, a cegueira, a disposição mecanicista de pensar, a perseguição, pois ele era perseguido, foi despedido da universidade e houve injustiças. Aliás, ele sofreu muitas injustiças durante sua vida. Tudo isso constitui relações no destino de uma pessoa que se tornam muito interessantes quando observadas do ponto de vista do karma. Eu lhes apresentei essas três personalidades: Friedrich Theodor Vischer, o compositor de Lieder, Schubert, e Eugen Düring. E amanhã vou relatar-lhes os aspectos do ponto de vista do karma para os quais hoje quis apresentar os dados, isto é, pretendo reconduzir a eles
e mostrar como as coisas se apresentam em seu contexto kármico. Terminamos a conferência. Então, na próxima conferência, eu entendo que ele vai fazer essas conexões kármicas com esse temperamento, com essa constituição que ele foi apresentando nessa conferência que acabamos de ler. Tá bom? Bom, Então, nos vemos na próxima terça ou alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, doutor Paulo? não, Então, nos vemos na próxima terça-feira, outra vez. Tá bom? Muito tá obrigada. bom. Boa Tchau, semana. pessoal. Uma Obrigada, boa, gente. Boa Bom semana. dia. uma boa semana para todos. Boa Boa semana. semana. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.